Antes da Ju começar a falar, eu quero fazer menção de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, que diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós estamos aqui nesta manhã pela fidelidade do Senhor. Eu estava dizendo sobre isso, sobre a graça que nos alcança, sobre o perdão que é derramado, né, Ju, sobre a nossa vida. Sim. Ju, antes de começarmos a nossa live e eu apresentar você, eu vou fazer uma oração, tá bom? Porque nós precisamos começar com uma oração, já entregando essa live ao Senhor para que Ele venha aquecer os nossos corações através daquilo que Ele tem para a nossa vida, da sua vida, amém? Amém. Senhor Deus e Pai, estou na tua presença. Senhor, colocando essa live, Pai, primeiramente em tuas mãos, a vida da Ju, Senhor. Pai, que cada mulher que entrar seja direcionada, Senhor, reposicionada ou posicionada. Eu não sei como que ela vai estar, Senhor, ouvindo esta live, o momento em que ela vai estar, mas o Senhor assim conhece. Pai, esta live é recomeçar no Senhor. O Senhor é a nossa direção, o Senhor é aquele que tem palavra de vida. Toma, Senhor, conta desta live, que o teu Espírito Santo possa invadir casas, estar dentro de quartos, falar com mulheres que estão, Senhor, nas suas tarefas comuns do dia a dia, mas que a tua presença venha a ser acessível a ela através dessa live. Sim. Deus, em nome de Jesus, eu te entrego e te agradeço em nome de Jesus. Gente, Ju, tá aí, bem-vinda, Ju. É um prazer estar aqui, é um prazer te ouvir. Ju, nós congregamos um tempo juntas, né, Ju? Ela Sim. tem sido voz do Senhor. Nesse tempo, ela também tem sido uma voz a qual o Senhor tem levantado para ministrar a palavra. E esse convite ela aceitou para estar aqui para falar sobre recomeço. Então, eu quero já passar essa oportunidade para você, deixar você livre e deixar o Senhor te usar da maneira que o Senhor sempre tem te usado. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para falar para nós. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu só falar o bem-vindo para elas. Vamos lá. Bem-vindo, Jéssica, irmã Valdirene. Valdirene é sua mãe, né? Isso. Irmã Kelly, Maria, que é a Lourdinha, né? O Glória, pastor João Luiz, que já passou aqui, Jucimara, irmã Conceição, apareceu a irmã Conceição, a Selma, Kátia, tem aqui Primelo, Deus abençoe, pastora Guilhermina, a Eli, que acabou de entrar. Irmãs, vão entrando e nós vamos dar seguimento já àquilo que o Senhor tem nos direcionado. Ju, fique à vontade. Amém. Paz do Senhor, mulheres de Deus, que alegria estar aqui nessa manhã com vocês. Eu confesso que eu estava até ansiosa por esse momento, né, de estar aqui com vocês. Estou muito feliz, muito grata ao Senhor Jesus, que me proporcionou essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho de recomeços. Agradecer a Josi, né, que é uma referência, como sempre, para as nossas vidas. Que Deus continue te abençoando, Josi. A cada mulher que está entrando aí, as que já entraram, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar conosco nesta manhã. Ele tem falado comigo. Pode falar. Ele tem falado comigo agora no período da manhã. Estava aqui retomando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para falar com vocês. E falando aqui, me alegrando aqui, sabe? No meu quarto, sozinha, falando com o Senhor aqui, me alegrando. Nossa, Deus, é isso, sabe? Vibrando com aquilo que Deus falou primeiramente comigo. Eu tenho certeza que Ele tem um direcionar para as nossas vidas, tem um recomeço para as nossas vidas. E é uma alegria, sem tamanho, estar aqui falando com vocês. Quando a Josi me fez o convite, e tem a temática, tudo que envolve, eu comecei a pedir direcionamento para o Senhor. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar, né? Porque a gente sabe, nós aqui mulheres, sabemos que vivemos recomeços diários, tão pequenos, mas são recomeços diários. Não é só um grande recomeço, mas diariamente a gente está vivendo recomeços. E eu pedi para que o Senhor me direcionasse para qual é o andamento, o que Ele queria que eu falasse. E o Senhor tem me confiado falar, e eu ministrei agora recentemente sobre a vida do nosso patriarca Abraão. E eu falando com o Senhor, perto do horário de dormir, quando a Josi me fez o convite, falei, Senhor, o que o Senhor tem para nós, para essa live, né? Porque a gente sempre pede um direcionamento para o Senhor. O Senhor falou, você vai continuar falando do patriarca, você vai continuar falando de Abraão. Falei, então o Senhor me fala exatamente o que o Senhor deseja que eu fale com as mulheres. E eu queria falar um pouquinho, eu gostaria de ler a palavra do Senhor com vocês. Em Gênesis, capítulo 12, que vai nos tratar do chamado de Abraão, ou de Abrão até aqui. Eu vou ler com vocês. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão,
sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor tem me dado esse direcionamento através desse texto bíblico. E se nós formos ver... Pai, Senhor, estou vendo as meninas que estão entrando aí, a Van. Nós estamos em São José, estão em peso aí. Estão em peso, glória a Deus. Que bênção. Deus tem me dado esse texto bíblico e hoje o Senhor confirmou uma vez mais o recomeço que Deus fez na vida de Abraão. Porque se nós formos olhar, Abraão vai sair de um contexto idólatra, e Deus vai, aqui onde nós lemos, o Senhor está o chamando. Então, a partir do capítulo 12, é um recomeço para a vida dele. Ele está recomeçando, é como se zerasse tudo e ele estivesse vivendo um recomeço no Senhor. E foi o que aconteceu na vida dele. E o Senhor me direcionou a lembrar que, através desse recomeço que ele está vivendo aqui, tem uma palavra muito forte que nós precisamos entender, que o patriarca nos ensina: a dependência. Sim. Ele está dependendo totalmente do Senhor. E para vivermos recomeços, nós precisamos entender a nossa total dependência no Senhor. Abraão está caminhando sobre uma total dependência. Ele não tinha panorama do que ia acontecer, ele não sabia o que ia se dar ainda. Como eu tenho falado através dessa palavra, ele só tinha uma palavra liberada do Senhor sobre a vida dele, um direcionamento, mais nada. Ele estava recomeçando do zero. Estava saindo de um contexto familiar, e nós olhamos aqui para a terra dele, Ur dos Caldeus era uma terra próspera, uma metrópole. Então ele está saindo de um conforto, de um lugar onde ele estava favorecido, do meio da parentela dele, para recomeçar sem garantias nenhuma. Ele não tinha garantias daquilo que ele ia viver, daquilo que ele ia enfrentar. Ele não tinha garantias de onde ele ia morar. Ele habitaria em tendas. Ele não saberia como ele ia se alimentar, como ele ia alimentar a família dele, como ele ia alimentar o gado dele. Não tinha garantias nenhuma. Ele tinha um direcionado do Senhor. E viver recomeços, para mim e para você, não vai ser diferente. Nós vamos caminhar numa dependência total do Senhor. Total. Não tem panorama, a gente não sabe o que vai se dar lá na frente, a gente tem um direcionar. A gente tem uma voz nos direcionando. Era isso que Abraão tinha, uma voz direcionando ele. Garantias humanas, nenhuma. Saber de onde ele ia morar, onde ele veio, não. Mas ele tinha o Senhor o respaldando no recomeço. E é isso que a gente precisa, mulheres. A gente precisa ouvir a voz do Senhor e ser direcionado pelo Senhor nos recomeços. Talvez a gente vai recomeçar do zero. Sem garantia nenhuma, sem saber como vai se dar, mas temos a palavra do Senhor, temos um direcionar do Senhor, e isso é o suficiente para nós caminharmos. E a gente tem que entender que recomeçar é dependência. Total. É total. A gente recomeça e a gente não tem garantia de nada. A gente não tem nenhum panorama do que vai se dar. Eu falo que Abraão não tinha uma cama quente esperando ele, não tinha uma mansão o esperando, ele tinha um deserto, caminhar e tenda e ouvir a voz do Senhor e ser direcionado pelo Senhor, era o que ele tinha. Talvez o recomeço seja um deserto, ao qual nós vamos precisar exatamente todos os dias de um direcionado do Senhor. O recomeço pode ser, não vai ter nenhuma uma caminha esperando a gente quentinha, não vai ter uma mansão esperando a gente, não vai ter garantias de nada, vai ter uma voz nos guiando, nos direcionando. Era tudo que Abraão precisava. Abraão, eu fiz algumas anotações assim, aqui, Abraão, que ele precisava para viver esse recomeço do Senhor, era a voz diária do Senhor. Era o Senhor se revelando diariamente para ele. Exatamente o que ele tinha era caminha. Não era para ficar parado mais, o Senhor tinha um novo para ele, e o que ele precisava era ouvir a voz do Senhor diariamente, e no diariamente com o Senhor se revelava para ele. Então é isso que a gente precisa entender, que os recomeços do Senhor, para mim e para você, vai precisar que haja total
dependência. E essa dependência é diária. E nessa dependência diária pode ser que nós vamos nos deparar com algumas dificuldades no meio do caminho. O patriarca Abraão, ele se deparou com algumas dificuldades no meio do caminho. Ele estava caminhando sobre uma palavra liberada, ele estava caminhando em dependência, mas ele passou por algumas dificuldades, ele passa por algumas dificuldades. E eu acho lindo que no próprio texto ele vai passar pela primeira dificuldade dele, que ele vai passar pela fome na terra, a qual ele vai precisar ir para o Egito. Então, quer dizer, ele está caminhando, recomeçando, mas ele passa por dificuldades, ele passa por processos, mas ele tinha a presença do Senhor diariamente com ele. Recomeço vai trazer medo, recomeço vai trazer dificuldades, recomeço vai trazer desertos, vai trazer incertezas para nós, mas vai ter um Deus que todos os dias se revela para nós. E todos os dias nos cuida de nós, assim como ele cuidou do patriarca. Recomeçar não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades, que nós não vamos passar por momentos de incerteza, de dificuldades, de processos, mas uma certeza nós vamos ter: o Senhor vai estar conosco. E ele vai se revelar diariamente para nós. Recomeço é terra que a gente caminha sem certeza de nada. É isso que o Senhor falava comigo: é terra que a gente caminha sem ter certeza de nada. Não tem certeza de nada. Recomeçar não é fácil. Não é fácil recomeçar. Recomeçar, além da gente precisar de dependência no Senhor, a gente vai precisar de coragem. A gente vai precisar de coragem. Abraão nos ensina a coragem, mas ele também nos ensina a dependência, mas ele também nos ensina a coragem. Viver recomeço é necessário ter muita coragem. Não é fácil, porque nós estamos vivendo aquilo que está na zona de conforto. A gente está acomodado com aquilo ali. E dar um passo para o recomeço é muito difícil. É muito difícil. É mais fácil ficar acomodado. É mais fácil ficar onde a gente está na zona de conforto. Seria muito mais fácil Abraão ter ficado com a parentela dele, numa grande cidade, numa metrópole. Tudo isso nos leva a entender que ele estava muito bem instalado, que ele vivia muito bem ali. Ele vai viver um recomeço, ele vai sair do lugar ao qual ele estava acomodado. Ele vai sair da zona de conforto. O Senhor nos chacoalha quando ele quer nos mover. Todas as vezes que o Senhor quer nos mover, não é fácil. Nos confronta. Como é confrontador, né, Jô? A gente é confrontante. A gente quer ficar ali. O Senhor está dando direcionamento. Acabou. Encerrou esse ciclo, caminha, vai caminhar. E a gente, não tá tão confortável aqui. Eu quero ficar, né? Não, eu quero ficar. Eu quero ficar confortável. Olhando para o contexto dele, fala, mas tá confortável aqui, eu tô acomodada aqui, eu tô bem assistida. Então, assim, em todos os cenários da nossa vida, sair da zona de conforto, aquilo que a gente está acostumado, da rotina, é difícil demais. Traz medo, traz incerteza, traz aquele famoso friozinho na barriga. Mas, Senhor, e isso é em tudo que a gente vai viver, em todos os âmbitos que a gente vai viver, tanto no contexto particular, familiar, quando a gente tem que tomar decisões, quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto e caminhar rumo àquilo que Deus tem para nós. É difícil, eu posso dizer testemunhos próprios meus de quando eu precisei tomar decisões, a qual eu precisava sair de lugares, de ambientes, de cenários, a qual eu lutei muito, primeiramente comigo. São lutas internas que a gente trava e é muito forte, porque a gente não quer sair daquele lugar. Teve decisões que eu precisei tomar da minha vida que eu fiquei me confrontando por horas, por dias para tomar a decisão. E o Senhor já deu um direcionar, só que a gente costuma falar, e eu falei esses dias de uma decisão que eu precisei tomar recentemente, eu falei, Senhor, a sua filha é lerda. Se o Senhor puder, desenha para mim, porque o Senhor estava direcionando. Desenha, Senhor. O Senhor já tinha dado todos os direcionamentos. Só que eu falo, Deus, eu não tô. A gente fala assim, eu tô desentendida ainda, mas Senhor, você tá entendendo, filha. Você tá acomodada. Tá confortável aí. Porque eu falei, Deus, será mesmo? A gente fica, será que é tempo? Será que é hora? E a gente fica todo colocando um monte de empecilhos pra gente não tomar a decisão. Teve muitas decisões que eu tomei do ano passado para cá que eu não queria ter tomado. Eu estava muito confortável, estava muito segura, era tudo muito palpável. Quando é palpável, mulheres, quando a gente está ali, né? Visível que traz segurança. Abraão estava no visível, mulheres. Abraão estava naquilo que você não vê. Fé. A gente quer aquilo, a gente quer o que é palpável. A gente quer aquilo que é visível. Aí quando Deus fala pra gente, se move, mas você não vai ter o que é visível ainda.
Não está nada visível. Você não tá enxergando ainda. Isso traz muito desconforto. E eu não quero invalidar o desconforto é natural, é humano. Quantos desconfortos eu vivi. Quantas vezes eu ia dar o passo, eu ficava, amanhã eu tomo a decisão. Amanhã eu faço. Eu já tinha procrastinando. Porque é mais fácil fazer assim. É verdade. Tô acomodada aqui, tá tudo tão certinho, tá tudo, na minha visão, tudo caminhando. Aí quando começou o ano agora, Deus começou a falar que era encerramento de ciclos para viver o novo. Eu falei, o novo não é fácil. O novo confronta. O novo mexe com a gente. E eu ficava, às vezes, assim, pensando... Sabe quando a gente fica, assim, analisando, Senhor, é isso mesmo, eu vou ter que sair disso aqui. Eu vou ter que encerrar esse ciclo. Às vezes, para nos mover ao novo, o Senhor vai tirar a gente de algumas mesas, de alguns cenários, seja até de forma geográfica. Vai tirar a gente de alguns lugares, vai mover a gente de alguns lugares que a gente está muito acomodado sentado naquela mesa. A gente está muito acomodado naquele convívio, daquela forma que a gente está. Aí Deus vai falar, vou te mover disso aqui, eu vou tirar você dessa mesa, vou te colocar em outros lugares, te levar para outros cenários. E a gente não quer. A gente não quer. Gente, olha, o nosso contexto está tão favorável. Por mais que a gente saiba, mulheres, a gente saiba, no nosso coração o Senhor já nos tirou dali. A gente sabe, mas a gente não quer se mover. Porque não é fácil se mover. É confrontador se mover. É confrontador sair do lugar onde a gente está acomodado. É muito confrontador. Porque é confortável ficar ali, mas Deus está direcionando. O Senhor está falando para a gente, sai, eu já fechei essa porta, eu já tirei você dessa mesa. Já é um novo tempo, um novo caminho, um recomeço que eu tenho para a sua vida. E eu quero, nesta manhã, te encorajar. Você entrou nessa live aqui, você sabe que o Senhor tem falado do seu coração, o Senhor tem te falado, eu tenho algo para você. Tem algo novo para sua vida. E você sabe, o Senhor tem falado, e você está hoje aí na sua zona de conforto, no comodismo, eu quero te encorajar. Não vai ser fácil, eu não posso dizer para você, vai ser fácil. Vai ser confortável, não vai ser confortável todo o tempo. Para Abraão não foi confortável todo o tempo. Abraão vai passar por dificuldades, mas ele vai viver o novo, ele está em rumo ao novo. O Senhor está nos dizendo nessa manhã, não vai ser confortável. No meio do caminho vai ter deserto. No meio do caminho vai ter processos, esperas. O Senhor está nos dizendo isso essa manhã. Mas o Senhor está nos dizendo também, vou estar contigo, vou me revelar para você, vou cuidar de você. Você vai viver algo extraordinário, a qual você não viveria na sua zona de conforto. Abraão não viveria o extraordinário de Deus lá em Ur dos Caldeus. Ele não viveria acomodado aonde ele estava. Ele viveu o extraordinário. O Senhor se revelou para ele. Abraão viveu teofonias. Abraão falou com o Senhor. Ele não viveria isso no cenário de comodismo. Tem coisas que a gente não vai viver se a gente não romper um ciclo. Se a gente não avançar, a gente não vai viver. Tem coisas que o Senhor quer falar conosco que vai ser necessário o desconforto para a gente ouvir a voz dele. Sair do cenário que a gente está. Então, eu tenho muita certeza que tem duas coisas que a gente precisa aprender com o patriarca nessa manhã. É depender do Senhor, na total dependência. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente está dando um passinho e o Senhor está colocando o chão, como diz, a gente não tem nenhuma certeza de como vai se dar o recomeço. Então, entenda, mulheres, que é um recomeço, vai requerer de nós dependência. Dependência total no seu caminho sobre a dependência. Talvez você fale, mas como eu vou me mover disso aqui? Eu não consigo entender para onde eu vou, qual que é o rumo, qual que é o norte, mas o Senhor está dizendo, caminhe sobre total dependência. E eu sou aquele que vai te nortear, eu sou aquele que vai me revelar, eu sou aquele que vou te guiar no meio do caminho. Eu vou sustentar, porque Abraão viveu total sustento do Senhor. A gente, quando está na zona de conforto, a gente fala, mas aqui eu estou sendo sustentada, aqui eu estou sendo assistido. E o Senhor está dizendo, mas eu sou o seu sustento. Meu Deus. Não é uma coisa natural, não é uma coisa humana, eu sou o teu sustento. A gente acha que o nosso sustento é algo que a gente pode apalpar, algo visível. Mas o Senhor está nos dizendo nessa manhã, eu sou o seu sustento. Eu sou aquele que te sustento no meio do caminho. Eu sou o que te sustento nos recomeços. Esse é o nosso Deus. Ele está nos sustentando. E para isso é necessário dependência. E é necessário coragem, mulheres.
O Senhor está nos chamando para sermos corajosas nele, para sermos aquelas mulheres ousadas no Senhor, que caminha sobre uma palavra, acolhe e libera e tem coragem para viver aquilo. O Senhor está nos chamando para um tempo de sermos encorajadas por ele e sair da zona de conforto. Eu te convido nessa manhã, saia da sua zona de conforto. Se você chegou aqui nessa manhã, não foi à toa. O Senhor te trouxe nessa manhã aqui para te chacoalhar. Ele vai chacoalhar mesmo porque ele chacoalha. Ele é o Deus que nos chacoalha e nos traz aquele confronto pessoal. É um confronto que a gente vive pessoal. Isso eu estou te movendo. Você tá entendendo que eu estou te movendo nessa manhã? Você entende que eu tô te chamando para um cenário novo? Eu estou te chamando para um cenário de coisas novas, coisas grandiosas, que você não vai viver aí onde você está. Você não vai viver nessa zona de conforto. É isso que o Senhor está nos dizendo nessa manhã. Caminha, seja corajosa. Comece a caminhar sobre aquilo que eu tenho liberado. Certamente o Senhor vai nos sustentar nos nossos recomeços. Certamente o Senhor vai nos sustentar. Entenda isso, mulheres, nessa manhã. Nos nossos recomeços. Não estaremos sozinhas, seremos sustentadas. Pode estar difícil, pode ser difícil. Talvez você já deu um passo para o recomeço, está dizendo, irmã Juliana, que difícil está sendo isso. Eu sei. Eu experimento isso. Estou experimentando o novo de Deus agora, esse ano. E eu estou sabendo que não está sendo uma fácil. Eu olho assim, porque a gente, mulheres, a gente às vezes é muito apegada aquilo que a gente está vivendo. É verdade. Não é? A gente é muito apegado. Aí Deus nos move para outro cenário, a gente fala, meu Deus. Aí a gente está lá, se despedindo, vamos dizer, dos cenários, né, antigos. A gente fica, a gente olha, e aquilo traz um conforto, a gente quer ficar preso naquilo ali. Não é fácil. Não é fácil sair daquilo que nos traz um conforto, que massageia, às vezes, até o nosso ego, ali tá ali, viver aquilo ali. Aí Deus fala, não, filho, então, né? Cessou, acabou, caminha. Tira só um pouquinho. Né? A gente quer. Tira só um pouquinho. Ah, como a gente é bom em fazer isso, mulheres. Mas é tão bom quando a gente vive o extraordinário de Deus. Eu tenho vivido isso, o Senhor tem se revelado para mim no meio do caminho do novo, tem falado comigo, cuidado de mim de uma forma tão linda, é um amor tão grande que a gente experimenta, um nível de paternidade, um nível de amor, de revelação do céu para nossas vidas, que a gente não viveria sentado em algumas mesas, vivendo algum cenário. E Deus quer se revelar para a gente, Ele nos arranca de lugares. Ele nos arranca. Porque Ele quer falar conosco de uma forma especial, quer se revelar para nós de uma forma especial. Eu tenho para mim por certo que Abraão não teria vivido o que ele viveu, as experiências que ele viveu com o Senhor, se ele não tivesse obedecido à voz do Senhor. Se ele não tivesse saído de Ur dos Caldeus, de um lugar de conforto, de comodismo para viver o que Deus tinha para ele, ele não teria vivido o nível de intimidade, de revelação que ele viveu com o Senhor. Então o Senhor está nos dizendo nessa manhã, se mova. Se mova porque tem um nível de intimidade, tem um nível de revelação do céu para as nossas vidas que vai ser necessário se mover. Vai doer, vai ser difícil, mas se mova. O Senhor está nos chamando a nos mover. Se mova nessa manhã ao novo que eu tenho para você. E o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai tratar, o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai se revelar. Nós vamos amadurecer, nós vamos crescer para viver aquilo que Ele tem para nós. O que Deus tinha para Abraão era muito grande. Era muito grande. Era muito lindo o que Deus tinha para o patriarca. Isso foi necessário ele fazer as malas, deixar o passado e caminhar adiante. É o que Deus tem para nós. Vai ser a hora que vai, junta as malas, Josi, caminha, junta as malas, Juliana, caminha, junta as malas, mulheres, e caminha. Deus tem um novo tempo, tem coisas grandes, firmes para nós. É o que Deus tem. Então, nessa manhã eu quero te encorajar a viver o novo do Senhor. Viva o novo do Senhor. Ele é o teu sustento. Não vai faltar sustento no meio do caminho. Não faltou o patriarca, não vai faltar para cada uma de nós. O Senhor foi se revelando para ele no caminho. Agora, algo também que eu quero compartilhar com vocês, e essa parte papai falava comigo agora de manhã aqui, e eu vibrei. Como eu vibrei? Eu falei, meu Deus, uau, que coisa linda. Sabe, porque quando Deus fala com a gente vibra. Não sei vocês, mas eu vibrei aqui nessa manhã com algo que Deus falou. Eu sentei aqui toda feliz esperando a Josi me chamar, porque eu fui escrevendo, falei, Deus, que coisa linda. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês de algo que está dentro da nossa temática, que são os rótulos.
Sim. Que coisa linda. Eu vibrei com essa parte dos rótulos, porque eu falei, Senhor, eu quero ser fiel ao propósito que o Senhor colocou no coração da sua filha. Fala comigo aqui também daquilo que o Senhor tem para falar com nós, referente aos rótulos. E eu estava pensando nos rótulos que Abraão, a palavra de Deus não vai nos dar assim um panorama completo, mas nós, entrando na história dele, entendemos que ele viveu alguns rótulos. Ele viveu alguns rótulos. Se a gente for pensar, ele vai viver alguns rótulos, humanamente falando, as pessoas olhando para ele, vão olhar para o contexto que ele saiu. Primeiramente, ele saiu de uma terra de idólatras. Uma terra totalmente idólatra. Josué vai nos dizer isso com mais clareza lá no livro de Josué. Ele saiu de uma terra de idólatras. Então, quem olhava para ele ia julgar ele por quê? Saiu da terra de idólatras. Ia rotular ele pela família dele, pelo contexto familiar dele. E quantas das vezes eu e você também somos rotulados por um contexto familiar? Da onde a gente saiu, do nosso contexto familiar. As pessoas vão nos rotular. Quem olhava para Abraão e falava, mas saiu lá de Ur dos Caldeus, de uma terra de idólatras, para ser o pai de uma grande nação? Não. As pessoas vão rotular ele. Outro rótulo que eu vejo que ele provavelmente viveu é o rótulo da idade para ser pai. Uau, e é verdade, né? E vamos dizer sobre isso. Até quando a gente vai pregar, a gente fala, gente, mas aqui está escrito que era de idade. A gente mesmo já faz um, né? Meio que cinismo ali, né? É verdade. Humanamente falando, gente, assim, por isso que eu falei, ele viveu esses rótulos. Porque quem olhava para ele ia falar assim, como? Nunca, né? Da onde? Então, é o rótulo da limitação física dele. Uau. Ele foi rotulado pela família, pelo contexto familiar, da onde ele saiu. E não é diferente para nós. Quando a gente é rotulado, não vai sair nada daí. Como diz, de Nazaré não vai sair nada de bom. Não vai sair nada de bom daí, não tem como sair nada de bom desse contexto. Eu conheço o passado, eu conheço a família, eu conheço o contexto. Aí rotula a gente. Vai rotulando a gente de uma forma que eles veem do nosso passado, eles vão pegando, que eles veem do nosso contexto familiar e vai nos rotulando. E das nossas limitações físicas e emocionais. Então, acredito que as pessoas estão sempre nos rotulando. Aí olhar para ele e falar assim, já é de idade, tanto ele como a esposa, como Sara. Não tem como, não tem como. Então as pessoas estão sempre olhando para nós e nos rotulando acerca do nosso passado, acerca da nossa família, acerca das nossas limitações físicas, emocionais, financeiras. Não vai viver isso. Olha o contexto dela, como que ela vai viver isso. Então, as pessoas estão sempre nos rotulando, elas estão olhando para a gente, não tem condições financeiras, não tem condições físicas, não tem condições emocionais, olha a família, olha o contexto, sempre. Então, Abraão, ele foi rotulado por aquilo que as pessoas viam dele, por onde ele saiu, pelo contexto familiar, por o que ele vivia fisicamente. E assim ele foi sendo rotulado pelas pessoas. E nós somos assim, mulheres. As pessoas estão sempre nos rotulando. As pessoas estão sempre olhando para o nosso passado. As pessoas estão sempre olhando para o nosso contexto familiar. As pessoas estão sempre olhando para nossas condições financeiras, falando, é grande demais. Da onde que tirou isso? Da onde que vai viver isso? Vai olhar para as nossas limitações físicas. Às vezes vai olhar, vai falar muito tímida. Fala muito baixo, fala muito alto, mas sempre rotular. Essa daí, eu falo, aí é a experiência minha, muito tímida, muito tímida. As pessoas iam me rotular e eu falar, nunca que essa menina vai estar fazendo uma live com a Josi. Como? Como vai estar uma live com a Josi? Uma menina tímida, uma menina que quase não falava. E hoje, eram os rótulos que as pessoas colocavam sobre mim. A mais tímida da família, a mais quietinha da família. Rótulos que as pessoas colocaram. E hoje ver o que Deus está fazendo na minha vida, está fazendo na minha vida, é quebrando rótulos humanos. Os rótulos humanos, os rótulos que as pessoas colocaram em mim, essa não vai falar, essa é a mais improvável. É a mais improvável. Então, eu vivo rótulos. Se a gente for contar as coisas que a gente vai viver, eu falo que Deus, fala assim, nossa, Deus olha e fala, mas eu tenho muita fé. Quando eu falo assim, não, eu vou viver isso, vai ver como? As pessoas olham para o meu contexto e falam, não vai viver. As pessoas me rotulam, mas eu tenho a palavra do Senhor sobre a minha vida. E a palavra do Senhor quebra os rótulos. A palavra do Senhor sobre as nossas vidas, a palavra que o Senhor liberou, as promessas do Senhor, ela vem nessa manhã para quebrar os rótulos. Para nós entendermos que elas desfaz os rótulos humanos. O homem, as pessoas, ela vai olhar e vai dar um diagnóstico pelo que ela está vendo. E ela vai nos rotular pelo que ela está vendo. Mas o Senhor está nos dizendo nesta manhã, você não é esse rótulo.
Você é o que eu estou falando que você é. Você é o que eu liberei sobre a tua vida. Você é as promessas que eu liberei para a sua vida. Que elas vão se cumprir nas nossas vidas. Então, as pessoas vão sempre nos rotular, mulheres. Sempre. Eu sei que cada uma de nós aqui vivemos um contexto de rótulos. As pessoas estão olhando para as nossas limitações e estão nos rotulando. Mas o que eu acho mais lindo, que aí eu falo que eu vibrei aqui nessa manhã, é saber que nós temos rótulos celestiais. Estava orando aqui, Deus falou assim, mas você tem rótulo celestial. Eu falei, glória a Deus. Nós temos rótulos celestiais. E Abraão tinha rótulos celestiais. E eu vou dizer alguns para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer para vocês. Abraão tinha alguns rótulos celestiais. O rótulo celestial de Abraão ele é o pai da fé. Nós vamos olhar para o pai da fé. É um rótulo celestial. Um rótulo celestial. E esse eu acho lindo. Impecável sobre a vida dele. Amigo de Deus. Rótulo celestial. Abraão é amigo de Deus e ponto final. Rótulo celestial. Um rótulo celestial também que o patriarca tinha, pai de muitas nações. Era o rótulo que estava sobre a vida dele, pai de muitas nações. Um rótulo que nós estamos falando e nós conhecemos, patriarca. Ele é o patriarca. Outro rótulo celestial dele, servo de Deus. Olha que coisa linda. O homem pode rotular, mas o Senhor também nos rotula. E o que nos rotula é os rótulos de Deus. Os rótulos celestiais é o que nos define. Ele é o pai da fé. Ele é o patriarca. Ele é o amigo de Deus. Existem rótulos celestiais para as nossas vidas, mulheres. Tem muitos rótulos aí fora. Muitas pessoas querendo nos definir pelo que está vendo, mas o Senhor está dizendo, fique com os rótulos celestiais. Existem rótulos celestiais e esses são os que nos definem. Essa manhã eu quero que você entenda que os rótulos celestiais são os que nos definem. O que definiu o patriarca? Foi os rótulos humanos, a idade, a limitação física? Não. Foi a palavra que o Senhor tinha sobre a vida dele liberada. E os rótulos celestiais prevaleceram. Hoje, quando nós vamos olhar para o legado dele, quando nós vamos lembrar de Abraão, a gente vai lembrar pelo quê? Pelos rótulos humanos? Pela limitação física dele? Não. A gente vai lembrar do amigo de Deus. A gente vai lembrar do quê? Do pai da fé. Sim. Então, o que prevaleceu na vida de Abraão? Os rótulos humanos ou os rótulos celestiais? O que prevaleceu na vida do patriarca foi os rótulos celestiais. O que vai prevalecer sobre as nossas vidas são os rótulos celestiais. E aí a gente pode dizer, existem rótulos celestiais para mim e para a sua vida. E eu quero liberar eles sobre a sua vida hoje. Quero te fazer lembrar que os rótulos celestiais para as nossas vidas hoje, nesta manhã, o Senhor está nos dizendo, você é serva. Você é minha serva. O Senhor está nos dizendo nesta manhã, você é forte. Você é forte em mim. O Senhor está nos dizendo nessa manhã, você é digna. Você é digna. O Senhor está nos dizendo. Você é filha. Você é filha. O Senhor está nos dizendo nessa manhã, você é amada. Esses são os rótulos que o Senhor coloca sobre nós. Você é amada. O Senhor está nos dizendo nessa manhã também, você é virtuosa. Você é uma mulher virtuosa. Existe o rótulo celestial sendo liberado sobre as nossas vidas nessa manhã e é ele que nos define. São os rótulos celestiais. Lembre-se nesta manhã, o que nos define são os rótulos celestiais. Você é filha amada. Você é serva do Deus Altíssimo. Você é uma mulher virtuosa. Talvez você chegou nessa live cheia de rótulos. Te colocaram num quadradinho, numa caixinha ali, e você tá cheia de rótulos. Você tá presa naqueles rótulos. E você tá quase acreditando que você é tudo isso que estão te falando. Mas eu quero nessa manhã dizer para você, você não é isso. Você não está nessa caixinha que te colocaram. Tá todo mundo te acusando, te apontando, te colocando numa caixinha. Dizendo tantas coisas de você. Dizendo que você é ingrata. Dizendo que você é tantas outras coisas. Mas o Senhor está dizendo, você não é isso. Você não é. Você não é o que te colocaram nessa caixinha. Você é filha amada. Você tem rótulos celestiais. E esses vão prevalecer. Esses vão prevalecer sobre as nossas vidas. Os rótulos celestiais. Então aqui nessa manhã eu queria trazer à sua memória quem nós somos em Cristo Jesus. E que isso venha nos definir nesta manhã. Os rótulos celestiais. Abraão foi e é lembrado pelos rótulos celestiais. E nós seremos lembradas pelos rótulos celestiais. Eu e você seremos lembrados por eles. Eu quero que você entenda isso. Algo libertador para as nossas almas nesta manhã. Algo que o Senhor falou comigo nesta manhã. E eu falo que eu vibrei porque quando o Senhor fala, Ele liberta.
Quando o Senhor fala, Ele quebra cadeias internas. E é isso que o Senhor está fazendo nesta manhã. Ele está quebrando cadeias internas. Ele está nos libertando de rótulos. Talvez você chegou aqui cheio de rótulos e está te aprisionando. Talvez todas as vezes as palavras tenham ecoado na sua mente, as palavras que te rotularam, mas o Senhor está dizendo: tire todas essas cadeias serão quebradas, e o que vai entoar na sua mente são as palavras que o Senhor está liberando nessa manhã. Você é amada, você é filha. Você é filha, você é digna, você é virtuosa. Se até hoje, nessa manhã, você chegou aqui, nesta manhã, com rótulos na sua cabeça, todo o tempo dizendo o que as pessoas estão te rotulando, o Senhor está dizendo: hoje eu libero palavras sobre a tua vida, e elas vão ecoar na sua mente. Elas vão ecoar no seu coração todas as vezes que esses rótulos humanos quererem te aprisionar, porque hoje o Senhor está nos libertando desses rótulos. Meu Deus, esses rótulos estão sendo quebrados, estão caindo, cadeias estão sendo quebradas nesta manhã. Rótulos estão sendo desfeitos, rótulos estão sendo quebrados nesta manhã. Oh, Espírito Santo, estão sendo quebrados, mulheres. Cadeias que têm aprisionado a sua mente estão sendo quebradas. O Senhor está dizendo: eu quebro esses rótulos, eu quebro estas cadeias e te faço lembrar, filha, que tu és amada, que tu és filha, que eu te rotulei com rótulos celestiais, e isso te define nesta manhã. É isso que te define nesta manhã. Minha filha, diz o Senhor. Minha filha, diz o Senhor sobre as nossas vidas. Eu já quero orar pela sua vida, porque aquilo que o amigo Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, eu já liberei sobre a tua vida. Os rótulos foram quebrados, mulheres. Foram quebrados, estão desfeitos, e acabou. Acabou. A partir dessa manhã, dessa quarta-feira, nós estamos aqui, rótulos foram quebrados. Tudo que o inimigo tem colocado na sua mente, te lembrando, o seu passado. Às vezes mesmo vindo de alguém que você ama, de um parente que te rotulou, de alguém que tem importância na sua vida, que te rotulou, disse: não vai dar certo, não vai acontecer. Foram te rotulando sobre o decorrer da sua vida, de infância, veio lá da sua infância. Rótulos que estão ecoando na sua mente, que foram dados quando você ainda era criança. E você tem tentado se libertar desses rótulos, mas veio de alguém que era muito importante para você, e lá na sua infância, e você se lembra desses rótulos, você se lembra dessas palavras. O Senhor está dizendo: estão quebrados, foram desfeitos. Você é o que eu estou falando que você é. Você não é o que te falaram lá na sua infância, que você cresceu com essa palavra sobre a tua mente. Estão quebrados, são desfeitos nesta manhã. Você é livre, você é filha, e o Senhor tem um recomeço para mim e para você. E nós vamos caminhar sobre eles, mulheres. E ainda este ano nós vamos viver um tempo extraordinário em Cristo. Para mulheres corajosas, eu estou falando aqui nessa manhã. Mulheres que estão rompendo, mesmo com medo, mesmo com total incerteza, mesmo vivendo rótulos, mesmo sendo acusadas, sendo apontadas, estão rumo ao novo. Estão caminhando rumo ao recomeço, e vai viver coisas extraordinárias. Você vai viver coisas extraordinárias em Cristo. Vai ser um nível que você vai viver. Vai ser algo tão lindo que você vai viver. Vai ser algo tão lindo que você vai acessar. Coragem, mulher. Coragem, mulher. Você deu o primeiro passo. Agora você vai caminhar. E coragem para viver o novo. Dependência para viver o novo. Fé para viver o novo. Obediência para viver o novo. Obedeça a voz do Senhor. Vai doer? Vai doer. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ter gente acusando? Vai ter gente acusando. Obedeça a voz do Senhor. Eu tenho para mim que o patriarca Abraão, quando ele sai do meio da parentela dele, eu tenho certeza que a parentela dele ficou no portão. É louco. Ele dando tchau. E os parentes olhando, só pode ser louco. Onde que ele tirou essa ideia? Então vai ter muita gente chamando a gente de louco, é louco. E tá lá Abraão no portão. Tchau, encerrou o ciclo, tô caminhando rumo ao novo, tem um recomeço. E o pessoal no portão, Josi. Os parentes do portão, tá doido. Tá maluco? Olha o que ele vai deixar. Vai deixar isso aqui? E ele tá, tchau. Eu te convido, mulheres, a dar um tchau. Vai dando um tchau. Vai ter gente no portão, mas tchau. Tchau, vou viver o novo, tem o novo, tem respaldo, tem sustento no meio do caminho. E é isso que eu quero liberar sobre a vida de vocês. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento e encorajar vocês. É hora de dar tchau.
Tem algo me esperando, tem uma Canaã, tem uma terra prometida, tem algo ali para mim, eu vou caminhar ali sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mulheres. Eu quero realmente hoje encorajar vocês, aquilo que o amigo Espírito Santo de Deus confiou a mim, e eu tenho certeza que Ele também tem para cada um de nós um recomeço, e o que nos define verdadeiramente, mulheres. Saia daqui com essa palavra mesmo nessa live. O que nos define são os rótulos celestiais. Essa palavra vai ficar no meu coração, porque o Senhor falou comigo de manhã agora sobre isso. Eu tenho rótulos celestiais para nós. E é isso que vai prevalecer. Antes de orar, posso falar só um pouquinho? Sim, sim. E eu escrevi até sobre Ana, né? Ana era estéril. Alguém olhava para ela e falava, olha lá estéril, olha lá estéril. Mas depois ela foi colocada no rótulo de céu, mãe de filhos. Sim, olha que lindo. Sim. Enquanto você falava, eu estava vendo isso, mãe de filhos, né? E para nós que estamos na live, enquanto a Ju falando, eu escrevi aqui. Enquanto humanas, nós temos medo, mas com Deus ele nos leva à dependência. Enquanto humana, nós temos insegurança, mas com Deus, hoje nessa live, ele nos dá coragem. Enquanto humanas, nós estamos sem o controle na situação, mas com Deus hoje ele nos entrega confiança. Como humanas, nós vemos limitação. Mulher, pelo amor de Deus, pega essa, porque Deus tem falado sobre isso desde ontem. Como humanas, nós temos limitação, mas com Deus, nesta manhã, ele tem expansão. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória. Tem recomeço na vida de mulheres que vai ser expansão. Expansão debaixo de uma palavra, expansão para começar uma promessa, expansão para viver o novo de Deus. Recebe aí nesta manhã, através dessa palavra que o Ju ministrou. Outra coisa que eu escrevi aqui, conforto com idolatria não é vontade de Deus. Meu Deus, meu Deus. Mas deserto com presença é. Talvez o Senhor está te tirando de um âmbito que totalmente, realmente tem que ficar para trás. Porque conforto com idolatria não é vontade, mas deserto com presença é. E uma coisa que o Senhor coloca no meu coração, deserto é passageiro. Sim. Deserto. Abraão não habitou no deserto, foi passageiro, porque o Senhor tinha uma promessa. Gente, que coisa linda. Coisa linda. Existe recomeço, Ju, na nossa vida, que é preciso passar pelo deserto para alcançarmos a promessa. Glória a Deus. E aí o que acontece? Rótulos do passado ficam para trás. E a partir do momento que você cria coragem, essa coragem que a Ju ministrou sobre a nossa vida, que hoje nós estamos levantando porque ela vai orar sobre isso, sobre nós. Porque a palavra faz isso. É verdade. Mas ao momento que você obedece a voz e começa a passar pelo deserto. Deserto é processo. Você começa a caminhar pelo aquilo que o céu coloca sobre a sua vida. Porque Abraão não seria pai da fé se ele não tivesse ido lá para o deserto, para viver, para lá, dentro de uma tenda, ouvir a voz de Deus. Sim. Porque foi dentro de uma tenda que Sara até riu. Até ela mesma já estava rotulada. Eu tenho 99, eu já não vou ter mais, eu já estou envelhecida. Porque a gente tem isso, né, mas não é só eu. Sim. Já começou a envelhecer, a gente vai dando uma olhada e falando, meu Deus, isso aqui não está certo, isso aqui não rende mais. O cansaço é diferente. O corpo é diferente. Você que está aí, que é 40 a mais, você vai me dar razão. Então não é só a vivência do rótulo, daquilo que foi, é aquilo que eles estão vivendo no presente. Só que, olha o que Deus está colocando no meu coração, Ju, e eu preciso externar isso e depois você ora. Porque o Senhor está colocando, até dentro de uns processos, dentro de uma tenda onde ninguém via, Sara estava se rotulando. Mas foi nessa tenda da privacidade de um rótulo interno, Deus entrou lá para arrancá-lo. Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E o Senhor está dizendo para mim nesta manhã que Ele está entrando em privacidade de mulheres. Aleluia, Jesus. Que Ele não vai quebrar somente rótulos colocados por alguém, mas rótulos que dentro de um quarto, na privacidade de uma tenda fechada, você diz com a sua própria boca e ainda você sorri. Meu Deus. Sorri dizendo, Deus, não fui eu que fui escolhida. Não fui eu que fui escolhida para gerar.
Olha a minha condição. Espírito Santo que está nessa live nessa manhã. E ele está entrando em lugares ao qual eu não posso entrar fisicamente, mas a presença dele está entrando através da palavra. Quando ela sorriu de uma promessa, colocando a sua impossibilidade, o seu rótulo presente, olha o que Deus está dizendo para mim, como estadia permanente, Deus entrou na tenda e disse: Sara, eu te arranco daí. Eu te arranco desse rótulo. Eu te faço mãe de nações. Jesus está dizendo para a mulher: o seu estado presente não revela o futuro que eu tenho para a sua vida. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Ju, o seu estado presente não revela o futuro que Deus tem para a tua vida. Ju, Deus entra hoje no teu quarto, Deus hoje entra em cozinhas, Deus entra em sala de mulheres que estão sentadas, Deus entra em mulheres que estão assistindo no trabalho, Deus entra em mulheres que vão entrar aqui depois nesta live, e Ele está dizendo: na tenda da sua privacidade arranco eu o rótulo que você mesma colocou em você. Eu posso ter liberado a palavra para Abraão, mas você faz parte da promessa. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Você está vendo quentinho do céu. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso ter liberado para Abraão, mas você também vai alcançar a promessa. Sabe por que Deus está colocando isso no meu coração? Porque às vezes não rotulamos somente a nós, mas quem está em nossa volta também enquadrando no mesma caixinha. Meu Deus. Porque você acha que Sara não olhava Abraão e dizia também: meu Deus, não tem condição, não. Você não... escuta o que Deus está colocando no meu coração. Se não sai daqui, também não sai daí. Se o rótulo está aqui, também o rótulo está aí. Só que Jesus está dizendo nesta manhã: eu estou entrando na intimidade de mulheres. Eu estou entrando na sua tenda. Eu estou vendo o sorriso, talvez por falta de fé da circunstância presente, mas o céu está aberto nesta manhã para te dizer: eu estou entrando na sua intimidade, e aquilo que você olha, tanto do lado de fora, e para você nesta manhã está sendo quebrado. Aleluia, realmente isso, Ju, está sendo quebrado pelo poder da palavra. Aleluia, Deus está entrando, mulher, na sua intimidade. Sabe o que Deus está colocando no meu coração, Ju? Naquilo que você pensa. O que Deus está mandando eu fazer. Você pode estar com o microfone na mão no altar, mas o rótulo ainda está soando na sua mente. Você pode estar no melhor serviço da porta que Deus abriu, mas o rótulo que você não é capacitada ainda está na sua mente. Você pode estar com uma família construída, com uma família abençoada, mas talvez o seu passado, de uma família que não foi tão construída da maneira que o Senhor quer biblicamente, está lá e está dizendo: não, talvez a sua vai acabar quebrando. Não, a sua trazendo medo para aquilo que você está vivendo. Só que Deus está dizendo que Ele está tirando rótulos de mulheres dentro da tenda. Glória a Deus, meu Deus. Receba essa palavra nesta manhã em nome de Jesus. Deus, obrigada, Senhor. Porque Deus desceu aqui, Deus estava falando com certeza, ajuda através da sua vida, mas Deus desceu aqui hoje para tratar com alguém na intimidade. Aleluia, Jesus, eu creio. Você talvez está em visibilidade. Visibilidade da tua casa, visibilidade para os teus filhos, visibilidade na igreja, visibilidade no trabalho, porque o Senhor está mandando falar de trabalho, mas os rótulos ainda estão dizendo aqui, dá uma olhadinha para o meu corpo. Dá uma olhadinha para a minha idade. Dá uma olhadinha para a minha limitação. Uma condição física, uma condição... Jesus está dizendo: eu não opero na sua limitação. Meu Deus. O céu, quando desce para quebrar o rótulo, não atua na nossa limitação. É verdade, Jesus. Aleluia! O Senhor está dizendo para mulheres nesta manhã: a coragem que eu ponho em você não é por você, é pelo céu que está aberto aqui agora. Então, que Ele entre nesta tenda hoje. Que Ele abra hoje isso. Que esse sorriso seu, meio de canto, dizendo: Deus, é impossível, vai acabar. Meu Jesus. E de um homem que sai de uma parentela idólatra e vai viver em Canaã para um próprio Deus. Para um Deus só. Um Deus que anda, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que age, aleluia, um Deus que sustenta, como a Ju disse,
Ele está nesta manhã dizendo, filho, eu estou te pegando pela mão. Glória. Eu estou te levantando pela mão. Jesus. Sabe o que Deus está colocando no meu coração? A sua limitação psíquica. Que eu formei, porque isso aqui quem formou foi ele. Está sendo alcançada nesta manhã pelo poder da palavra. Pelo poder do nome de Jesus. Glória. Então, o nosso recomeço hoje é pela voz que tem um chamado nesta manhã, que chamou Abraão, mas também que entrou na tenda de Sara. A mesma voz que chamou Abraão para sair de Ur é a mesma voz que entra na tenda de Sara. Oh, meu Deus. Aleluia. Coisa linda. Que coisa linda. Coisa linda. Que coisa linda, Ju. Bendito. Porque o Senhor ele não nos trata. O Senhor está nos tratando por completo hoje. É verdade, Jesus. Aleluia. O Senhor está quebrando. Olha o que o Senhor está colocando no coração. Feridas por completo. É verdade, Jesus. Ele está entrando além das nossas aparências, do nosso olhar, da nossa vestimenta, do nosso sorriso, do nosso abraço, do nosso vai, tudo bem. O Senhor está entrando nesta manhã, está liberando aquilo que a sua alma, o seu psique precisa, a sua estrutura material, a sua família, o seu profissionalismo, tudo. O Senhor está visitando tendas de Sara. Eu creio, glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigada, Senhor. Eu não sou de falar, mas quando o Senhor manda, eu preciso abrir a boca. Oh, glória, meu Deus, Deus é fiel, Deus está fazendo algo por completo aqui, mulheres. Eu creio nisso. Tem algo liberado do céu sobre as nossas vidas, por completo. O Senhor acessou algo aqui nesta manhã que não tem como se explicar, mas vai ter mulheres testemunhando, Josi. Vai ter mulheres testemunhando de algo que está sendo quebrado, algo que está sendo quebrado nesta manhã. Mulheres que vão te procurar e vão dizer, Josi, eu ouvi a palavra, eu estava me sentindo assim, mas hoje eu não estou sentindo mais. Josi, a voz estava ecoando na minha mente, mas hoje ela não ecoa mais. Papai está falando contigo também, Josi, nesta manhã. Vai haver testemunho. Mulheres vão te procurar e vão dizer para ti, vão falar, Josi, eu entrei naquela live, Josi, eu ouvi a voz do Senhor e era tudo que eu precisava. Vai haver testemunho, diz o Senhor, de algo que Ele está fazendo nesta manhã. E é grande. Tem mulheres que estavam precisando entrar nesta live e foram direcionadas pelo céu para entrar nesta live, porque estão sendo quebradas cadeias nesta manhã. É algo sério, mulheres, que está acontecendo nesta manhã. O céu está se movendo, mas o inferno também está se movendo nesta manhã. Oh, Espírito Santo. Mas papai está dizendo, eu estou movendo algo dentro de ti nesta manhã. Tem algo sendo movido, algo que está sendo arrancado. Papai está arrancando algo aí dentro. Papai está tirando, papai está sendo cirúrgico nesta manhã. Está tirando, Espírito Santo, condições que tem te limitado, rótulos que tem te limitado nesta manhã. Oh, Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, que alcança mulheres nesta manhã, que nos alcançou de uma forma extraordinária nesta manhã. Pai, o que diremos, Pai, do que o Senhor está fazendo nesta manhã, Senhor? Papai, eu queria descrever com palavras, Pai, mas eu não consigo descrever, Senhor, o que o Senhor está fazendo. Papai, o que o Senhor está fazendo é grande, Senhor. O Senhor está movendo algo extraordinário nesta manhã. O Senhor está entrando, Senhor, em lugares, Senhor, a qual estavam adormecidos, Pai, a qual estavam intocáveis, Senhor, mas o Senhor está tocando, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor está tocando em lugares que estavam adormecidos na vida de mulheres. O Senhor está trabalhando, está quebrando, Senhor. Papai, o Senhor está tirando, Senhor, nesta manhã, papai. Rótulos que foram impostos por humanos, mas rótulos como a Josi disse nesta manhã, foi imposto por nós mesmos, Senhor.
Nós impomos rótulos sobre as nossas vidas e nesta manhã o Senhor está quebrando, está desfazendo, porque haverá testemunhos. Haverá testemunhos, Senhor. Nesta manhã eu te peço, amado da nossa alma, alcança cada vida, Senhor, de cada mulher que está ouvindo esta live, mas que serão alcançados através desta palavra, Senhor. Papai, eu sei, o Senhor está bradando nesta manhã, haverá testemunhos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe nesta manhã para quebrar. Está sendo quebrado, mulher. Entenda isso nesta manhã, está sendo quebrado. Você é livre, você é liberta. Oh, Espírito Santo. Você é livre, você é liberta nesta manhã. Papai está quebrando, está dizendo para ti, você é livre, você é liberta para viver o que eu tenho para ti. Há um recomeço para as nossas vidas. Há um recomeço para as nossas vidas. E isso não está condicionado às nossas limitações. Somos limitadas, mulheres, mas o nosso Deus não é. Ele não é limitado. Ele não é limitado. Oramagasore. Oh, Espírito Santo. Pai querido, eu te peço nesta manhã, alcança cada vida, cada mulher, Senhor, cada cenário, cada lar, aonde as tuas filhas estiverem agora, Senhor, vai alcançando, vai limpando, Senhor, tirando toda mentira, toda acusação, Senhor, que venha ser arrancada da mente, do coração, Senhor, que elas sejam libertas, livres, Senhor, de toda a acusação nesta manhã, para que nós possamos viver o novo do Senhor. Nós queremos viver o novo, Senhor. Nós estamos com o coração aberto para viver o novo. Papai, nós não temos certeza de nada, Pai. Mas como o Senhor nos disseste nesta manhã, nós vamos caminhar na dependência. Nós vamos caminhar, Senhor, na obediência. Nós vamos caminhar na fé. Nós vamos caminhar na coragem a qual o Senhor nos coloca sobre as nossas vidas nesta manhã, Papai. E descansando no cenário ao qual o Senhor já tem preparado para nós. Como a tua filha falou, Senhor, bem certo que o deserto é só passagem, Pai. Nós não habitaremos nele, Senhor. Nós não habitaremos nele, é só passagem, Pai. Por isso sabemos que no deserto também há sustento para as nossas vidas. Estamos sendo sustentados para viver o novo. E o novo é extraordinário. O novo é grande. O novo é muito, muito, muito maior do que tudo que nós estamos imaginando ou projetando no dia de hoje. E nós estamos acessando pela fé, Senhor, nesta manhã. Pela fé, o novo que o Senhor tem para nós. Por isso, Papai, nós te agradecemos por esta manhã bendita, Pai. Por esta manhã bendita, por esta live bendita. Senhor, eu quero te louvar pelas vidas das mulheres que aqui estão e aquelas que ainda vão acessar esta live. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da Josiane, Senhor. Porque o Senhor chama ela pelo nome nesta manhã. Da Josiane, Senhor. Da Josiane, Senhor. Este é o nome dela. Josiane, Josiane, Josiane. Eu quero te louvar pela vida da Josiane, Senhor. Que está fluindo através da vida dela. Que está se permitindo fluir através da vida dela. E muitas vezes o fluir dói. O fluir dói, mas está fluindo. Josiane está fluindo, diz o Senhor. Está fluindo e haverá testemunhos. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã. Eu te louvo em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa linda, né? O Senhor é bom. Ele é. Meu Deus, Ele é lindo. O Senhor manda a tua língua, não sou do corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Ju, Deus abençoe. Deus abençoe cada uma que esteve conosco. Sim, Senhor. Cada uma que vai assistir depois. Obrigado, mulheres, por estarem aqui mais uma vez. Lembrando que a próxima live será na página do Autênticas. Nós conseguimos alcançar, né, aquilo que a gente queria para começar essa live lá. Então, vou passar para lá a live da próxima semana. Mas eu quero agradecer com muito carinho pela palavra, que o Senhor continue te usando, né? Amém. Você também é referência para nós, né? Glória a Deus. Fico olhando você, olha Juízo, olha Juvindo, meu Deus, que coisa linda, né? Glória a coisa Deus. linda ver Deus agindo na vida de mulheres, né? Nós É temos, verdade, Jesus. eu falo que o Autênticas em Cristo é para revelar. Não que vocês não estão reveladas, só entenda isso, tá? Vocês estão reveladas pelo Senhor. É com muito carinho que eu tô falando. Sim. Mas para mostrar às mulheres de São José dos Campos que a gente tem muita gente boa aqui. É verdade. Mulheres com compromisso com a palavra, mulheres que são referência, que amam estar com o Senhor, que prezam pela Bíblia, né, que levam a sério aquilo que o Senhor tem chamado elas para ser. Você é uma delas aqui em São José dos Campos. Amém. Amém. Glória a Deus. Né?
A pastora Giovana está dizendo, eu amo. Lourdinha. Glória a Deus, eu amo também essas mulheres de Deus. Você já é uma referência de voz, né? Obrigada. A gente precisa mostrar isso, né? Todas que entraram aqui são, e você é mais uma. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo também extraordinário na sua vida. Eu creio. Eu creio. Amém? Também agradeço, viu, mulheres? Agradeço a todos vocês. Deus abençoe, mulheres virtuosas, lindas, rotuladas pelo céu. Tem rótulos celestiais sobre as nossas vidas. Gente, que Deus abençoe. A Magna está aqui. A Magna, ela foi para um recomeço, né? Ela escreveu. Purinho, Magna está vivendo a promessa, né, lá em Portugal. Né? A gente congregou juntas no Campo São José. Hoje ela está em Portugal, mas ela está aqui na live, viu? Magna, Deus abençoe. Nós estamos em Portugal hoje, gente. Olha que chique. Através da vida da Magna. Glória a Deus. Deus sua vida, Magna. Você, sua esposa, olha lá que coisa linda. Que te sustente aí nessa terra nova, né? Que essa palavra, né, te levante aí. Como tem levantado a gente aqui no Brasil. Olha que coisa mais chique. É outro nível. É outro nível. Mulheres, bora lá pro print, vamos sorrir? Glória a Deus. Vamos sorrir? Vocês tiram um print aí, depois vocês marcam Autênticas em Cristo, marquem a Ju. Tá bom, gente? E compartilha essa live com quem precisa. Deus abençoe, Kátia. Vou chamar ela pra live, Gi, vou fazer isso mesmo. Verdade. Bora lá, vocês tiram o print aí. Vocês tiram e avisa nós aí. Bora, Ju. Bora lindas e maravilhosas. Pronto, alguém tirou? Eula, a Eula tá rindo. Ô, Eula, te amo, Eula. A gente é pregadora, a gente é mãe, a gente é dona de casa, é empresária. E a gente gosta de uma fotinha.